porque o Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta segunda-feira, depois desse intervalo por conta do Carnaval, né? E aí os deputados, os senadores voltam a trabalhar. E nesse retorno, a Câmara dos Deputados e também o Senado têm uma agenda cheia de temas extremamente importantes. E entre as prioridades devem estar as discussões sobre o acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia, a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública e também o fim da escala 6x1. Vamos então a Brasília. O nosso repórter, o Maicon Leão, está ao vivo comigo e vai trazer para a gente aí as expectativas para essa retomada, né? A semana vai começar movimentada por aí, né, meu amigo? Bem-vindo, boa tarde. Semana cheia, viu, Lucas? Boa tarde a você, boa tarde a todos aqui com a gente. Eu fiz até uma colinha para conseguir explicar para o pessoal de casa tudo o que promete essa semana pós-carnaval. As pautas propriamente ditas, elas serão definidas na terça-feira durante a reunião de líderes. Mas como você sabe, aqui no SBT News a gente vai atrás, busca ali informações e já traz para você essa prévia do que deve ser discutido. Vamos começar falando desse acordo ali do Mercosul com a União Europeia. A proposta deveria ter sido votada na semana passada no colegiado, mas foi um pedido de vista ali do deputado Reinaldo Calheiros que adiou essa votação, esse debate. Para quem está em casa entender, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já tinha sinalizado ali a intenção de acelerar a votação desse acordo comercial, que antes ali de ir ao plenário, o texto também, Lucas, depende da análise da representação brasileira no parlamento do Mercosul. Então a expectativa é que essa semana esse projeto consiga avançar ali justamente depois desse pedido de vista. Na volta agora do recesso, o texto deve seguir. Outro ponto que deve avançar também é a PEC da Segurança Pública, que já vem ali desde o ano passado se arrastando pela Câmara. A expectativa ali agora que ele consiga seguir. O relator, o deputado Mendonça Filho, levou esse texto para alguns integrantes ali do Republicanos e agora vai apresentar ali para demais bancadas. A PEC da Segurança Pública, para quem está em casa entender, ela é de autoria ali do governo federal e busca ampliar a atuação ali da União justamente no combate, principalmente ao crime organizado, e uma coordenação mais direcionada envolvendo tanto estados e municípios. Em pontos, essa PEC ela pretende ali o fortalecimento da Polícia, tanto federal, rodoviária federal, a ampliação da colaboração ali com estados e municípios e também a possibilidade, Lucas, de uma atuação mais integrada das forças de segurança quando a gente fala ali de crimes de alcance nacional, principalmente quando a gente fala do crime organizado, de tráfico de drogas e também a atuação das facções. Um outro tema que deve avançar agora, voltando do recesso parlamentar, que inclusive foi destaque já na volta do recesso de fim de ano, é a escala 6x1. O presidente da Câmara, Hugo Mota, também já sinalizou que esse é um tema que é de interesse dele que avance o quanto antes. No início do mês foi enviado o texto para a CCJ, ali para ser analisado, e antes de ir a plenário, deve seguir por uma comissão especial ali do Congresso. Ainda não tem uma data para quando isso deve acontecer, mas a expectativa é que seja o quanto antes, mas nessas comissões específicas o tema já deve ser tratado a partir de agora. Lucas, um outro ponto que prometia movimentar ainda mais a semana no Congresso Nacional era o depoimento de Daniel Vocaro do Banco Master. A princípio, estava previsto 2 depoimentos, um deles na CPMI do INSS, para acontecer na segunda-feira. Antes, o depoimento ia acontecer na quinta, depois ele foi antecipado para segunda. A defesa concordou que Vocaro participaria, desde que falasse somente das questões ali dos desvios do INSS, não entrasse no âmbito da questão do Banco Master. Tudo estava certinho, combinado, mas agora Daniel Vocaro não deve participar mais da CPMI do INSS e vai seguir apenas para o depoimento que está marcado na Comissão de Assuntos Econômicos. Isso está previsto para acontecer na terça-feira. Ainda falando do Banco Master, Lucas, e aí a gente amplia, eu sigo aqui nas minhas colinhas também para trazer esses detalhes para quem está em casa. O ministro André Mendonça convocou uma nova reunião com a Polícia Federal para essa segunda-feira,
Nesse caso específico, a expectativa é que ele fique a par do andamento dessas investigações, do que foi apurado, já que desde que ele assumiu ali no dia 2, após a saída do ministro Dias Toffoli, ele já determinou algumas medidas. Entre elas, ele determinou ali a retomada do fluxo ordinário da ação das perícias e também da tomada ali dos depoimentos, o que antes tinha sido ordenado ali por Toffoli, inclusive designado os peritos que poderiam fazer a análise desses aparelhos. A gente está falando ali de cerca de 100 aparelhos e que, segundo especialistas ali, de acordo com o Instituto Nacional de Criminalística, a perícia em todos eles, se fosse feito por um único perito, demoraria cerca de 20 semanas. Então, desde que assumiu, o ministro mudou ali o fluxo dos trabalhos, mas determinou também que qualquer outra frente de investigação precisa ser autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, por ele, e também nessa segunda-feira a reunião deve ser mais votada justamente para informá-lo de como foi o andamento desde a última reunião. Lucas. Muitíssimo obrigado pelas informações e haja pauta, hein? Maicon Leão sempre competente, trazendo para a gente os detalhes e não tem jeito, tem que anotar mesmo, né, Maicon Leão? Tem que anotar porque realmente é uma semana repleta de assuntos importantes que mexem com a vida do Brasil e você trouxe brilhantemente todas as informações.